São 7h13. Repita. 7h13. Olha, em mais um dia de manifestações nas ruas da França, a população voltou a se posicionar em oposição ao presidente Emmanuel Macron e o projeto de reforma da Previdência, que é considerado impopular pela população. Diante da recusa do governo em retirar o texto que prevê o adiamento da idade legal da aposentadoria de 62 para 64 anos, um grupo intersindical rejeitou a abertura de outras consultas e pediu para que a população continue mobilizada nas ruas. Os manifestantes dizem que vão continuar a lutar contra a reforma da Previdência do governo até que a proposta seja retirada. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Luiz Felipe Dávila, nosso comentarista, também está aqui já nesta sexta-feira para participar da nossa programação. Luiz Felipe, bem-vindo também. Professor, é uma reforma que, para muitos, claro, é uma reforma impopular. Emmanuel Macron não teria feito essa reforma se estivesse num primeiro mandato, né? Porque é uma reforma considerada impopular, ele não se reelegeria ou teria mais dificuldades para se reeleger. Qual que é a saída, professor? Qual que pode ser o meio termo para isso? E o aumento dessa idade mínima de aposentadoria, para muitos, vendo de fora, é um aumento muito pequeno, né? Exatamente, porque o que nós temos na Europa hoje? Países onde as pessoas até trabalham ali próximo aos 70 anos de idade, né? No Reino Unido, por exemplo, a idade ali chega a 67, com previsão de progressão até quase 70 anos para os próximos anos, em função do aumento da expectativa de vida. Então, um desafio pelo qual todos os países, principalmente os mais industrializados, acabam por passar. Qual é a principal questão que me parece que existe ali na França? A maneira como essa reforma está sendo feita. Há um elemento ali de legitimidade. O presidente Macron, ele usou um dispositivo que permite ali aprovar a reforma sem a devida votação, né, da reforma especificamente ali no parlamento. O governo ali mantém-se, né, no parlamento com apoio, mas a votação específica não ocorreu. Havendo uma votação, me parece, independentemente do aumento ou não, se confirmando ou não o aumento, me parece que é o caminho mais viável, porque os protestos, uma vez aprovada a reforma mediante uma votação, mediante negociação, os que se opõem a essa reforma não teriam muito o que fazer, porque ela seria mais legítima aos olhos da população. Luiz Felipe Dávila, bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, professor Vinícius. E a todos da Jovem Pan. Professor, a minha pergunta é o seguinte. Essa turma jovem que está protestando não aprendeu a fazer conta na faculdade ou na escola? Porque é inacreditável. Eles serão os que não vão receber dinheiro no futuro quando eles se aposentarem, se deixar o sistema do jeito que está e não mexer na idade. Ou seja, aqueles que protestam contra essa reforma da Previdência são aqueles que serão prejudicados se o sistema continuar do jeito que está. O que é isso, professor? Aí, na França também, a doutrina ideológica de esquerda domina mais do que os fatos e as evidências da matemática? Exato, Felipe Dávila. Muito obrigado pela pergunta. Nós temos aí uma questão de informação. Eu, particularmente, vejo esse debate menos do que uma posição esquerda-direita, até porque a França, historicamente, mesmo a direita, né, você tem ali a centro-direita muito forte, gaulista, né, ali que também herda uma tradição de um Estado pesado, né, não vamos chamar de um Estado forte, mas de um Estado pesado, um Estado gastador, né, que não é necessariamente um Estado forte por não ser um Estado eficiente. Claramente, essa questão das aposentadorias, em função do aumento da expectativa de vida, ela inevitavelmente tem que ser revista de tempos em tempos, porque a conta não fecha. Então, talvez falte aí informação, sem dúvida falta informação, mas quem deve prover esse trabalho de informação? O governo, dialogando com a população. Me parece ali que o Macron, ao empurrar goela abaixo a reforma, também falha nesse sentido. Tem, claro, ali a base popular, ali os protestos, pessoas que não têm essa noção, né, de que a conta não fecha, estão acostumados ali com um padrão que não é mais sustentável, mas também o governo tem que investir nessa questão da informação. Para quê? Para conquistar corações e mentes e assim passar a reforma de maneira a mais legítima possível.
Participando da nossa entrevista também, Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan na Europa. Luca, quais as atualizações sobre esses protestos que acontecem na França? Ontem, as ruas de Paris foram tomadas por manifestantes de forma, inclusive, violenta. Os policiais tiveram bastante trabalho para conter esses protestos. E também fique à vontade, por favor, para fazer pergunta para o professor Vinícius Vieira. Bom dia, Adriana, a todos que nos acompanham nessa Sexta-feira Santa. A gente vê que a situação na França ontem foi dramática, com novamente imagens de confronto entre manifestantes e policiais por toda a capital Paris. Nós vemos que, inclusive, um café famoso por ser um dos preferidos do presidente Macron não conseguiu ser poupado e também recebeu coquetéis Molotov, pegou fogo. A gente vê manifestantes invadindo também centrais bancárias, né, agências bancárias, melhor dizendo, muitos sinais de violência, a polícia sempre tendo que também responder na mesma altura com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral. Inclusive, o próprio ministro do Interior, que já tinha anunciado um aumento nas forças policiais em 13 mil homens e mulheres, não conseguiu, mesmo assim, poupar a cidade de atos de vandalismo. Nós vemos que o número de manifestantes nos últimos dias diminuiu um pouco em relação à semana passada. Segundo as próprias centrais sindicais, haviam cerca de 730 mil pessoas nas ruas na semana passada e 550 nessa semana, portanto mostra uma tendência de declínio, mas eles disseram que vão continuar nas ruas até o dia 14, quando o Conselho Constitucional se reunirá para decidir se a decisão que foi aprovada por decreto pelo governo de Emmanuel Macron, ela é constitucional ou se ela, de alguma forma jurídica, acaba quebrando o devido rito legal. Então, eles disseram que vão continuar nas ruas, mas apesar de ser uma reforma impopular e muitas pessoas não serem favoráveis a essa reforma acontecer, o número de gente na rua vem diminuindo consideravelmente. Muitos acreditam que é só uma questão de tempo para que o governo consiga encabeçar essa mudança e chegar mais próximo dos demais países europeus. Afinal, como o próprio professor disse, os demais países da Europa Ocidental, como Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha, todos têm idade mínima de aposentadoria de 65 anos a mais, 67, alguns podendo até chegar em 70, e a França com 62 não estaria seguindo esse mesmo modelo, apesar de ter uma sociedade muito parecida. Então, eu aproveito e faço uma pergunta para o professor. O que o senhor acha que isso pode influenciar na sucessão de Emmanuel Macron e na própria política francesa? Como que o senhor vê que a posição da principal candidata da oposição de Macron, né, Marine Le Pen, no meio desta reforma, que é considerada impopular, mas ela é vista como necessária por muitos partidos políticos? Bem, muito obrigado pela pergunta. De fato, acho que essa é a principal implicação para o mundo, né, dessa reforma, né? O que vai acontecer ali nas próximas eleições, marcadas para 2027, caso essa reforma seja implementada e, sobretudo, se ela não surtir ali os efeitos necessários. A Marine Le Pen, né, que é a líder do Rassemblement National, né, o Reagrupamento Nacional, um partido que está claramente muito à direita ali do espectro político francês e que tem posições até eurocéticas. Marine Le Pen, ela procurou mitigar essas posições, reduzir esse posicionamento aí nos últimos tempos, mas o fato é que a cada eleição presidencial, ela como líder do partido candidato presidencial, vem angariando mais votos. Então, nós temos a Marine Le Pen nesse cenário, por ser a principal alternativa ao centrismo ali vendido pelo Macron, um centrismo que tem alguns elementos de direita, outros de esquerda. Muito provavelmente Marine Le Pen deve faturar sobre essa impopularidade de Macron, que é importante ressaltar. Não tem um sucessor claro, né? Ali ele também tem muitas acusações sobre ele, sobre personalismo, né? O movimento que ele criou, o En Marche, né? A Frente, que nós temos ali até a própria sigla, né? EN, remete ao nome dele. Então, o Macron, ele tem aí um problema, e a sociedade francesa também para 2027, porque Marine Le Pen está entre aqueles políticos que estão muito à direita e, claro, deve aí gerar alguma turbulência com uma eventual vitória dela. Mesmo nesse momento de protestos na França, especialmente em Paris, professor, Emmanuel Macron foi à China visitar Xi Jinping, falar de negócios e também tentar pedir o fim da guerra na Ucrânia. Há a possibilidade de algum tipo de efeito desse encontro?
Nós temos ali o Macron visto na França, pelo que eu tenho acompanhado aqui pelos jornais franceses, visto ali como uma fuga, né? A viagem já estava ali agendada, é uma viagem que atende a interesses, né, empresariais franceses, nada de anormal nisso. É normal aí acompanhar, né, empresários acompanhando o presidente numa viagem internacional. A China, goste ou não da China, é um parceiro do qual a Europa, em geral, ainda não pode ignorar, né? Tem aí tentativas nesse sentido, mas nós temos o aumento ali da impopularidade do Macron nesse contexto específico, em função disso que foi visto algo como ignorar, né, os protestos, uma falta de sensibilidade e viajar. Mas, em relação especificamente, né, à ação da França, em relação ali a Xi Jinping e a questão da guerra da Ucrânia, eu vejo pouca possibilidade de progresso, simplesmente porque a China claramente tem ali uma parceria sem limites com a Rússia, então é muito mais um jogo diplomático do que algo que efetivamente possa contribuir para a paz neste momento. Dávila, mais uma pergunta para o professor Vinícius? Professor Vinícius, essa semana nós tivemos a entrada da Finlândia na OTAN, o que aumenta brutalmente agora a fronteira da OTAN com a Rússia. Isso certamente é uma grande derrota para Putin. Como o senhor vê essa tomada de decisão agora da Finlândia entrando na OTAN, se isso vai aumentar a violência, a guerra, vai escalar a guerra na Ucrânia? A promessa de Putin, Felipe Dávila, é que haja uma reação, né? Para a Rússia é inaceitável essa expansão, como outras expansões da OTAN forem inaceitáveis. A grande diferença entre agora e os anos 2000, fim dos anos 90, quando alguns países, né, dali do leste europeu, do Báltico, foram incorporados, é que hoje a Rússia se sente muito mais forte, até pelo anteparo que Xi Jinping dá ali do ponto de vista econômico ao regime de Vladimir Putin. Então podemos sim esperar mais violência, mas não necessariamente maior efetividade no combate contra as tropas ucranianas que resistem ali de maneira bastante forte à invasão russa. Mas, de toda maneira, nós temos ali, com esse aumento, né, foi duplicada a fronteira entre OTAN e Rússia, né, tensões futuras. Independentemente do desfecho aí da guerra da Ucrânia, né, do atual conflito, nós temos ali um risco, né, de confrontos maiores, em virtude do quê? Em virtude de eventuais acidentes ou até de provocações ali, tanto por parte de um lado quanto de outro, mas sobretudo por parte dos russos, numa fronteira que é estratégica para a Rússia, né? Até porque se trata ali da região do Ártico, bem ao norte, ali na Rússia e na Finlândia, que é uma região que vem ali sendo objeto de disputas em virtude dos seus recursos naturais, como minerais e petróleo. Luca Bassani. Professor, voltando à questão previdenciária, o senhor comentou que uma das necessidades dessa reforma, porque a expectativa de vida nos países europeus ela é mais alta, mas não só isso, também a taxa de natalidade é muito baixa. Muitos especialistas falam que a imigração seria uma solução para essa questão, mas é algo que também divide a classe política e também a própria sociedade. Como o senhor acha que essas questões também migratórias podem acabar funcionando para o que o governo faça, consiga ensinar a população o porquê dessa reforma ser tão necessária? Correto, nós temos na migração uma saída para todos os países que têm baixa natalidade. Mas a migração ela não é apenas um fenômeno econômico, né? Ela é um fenômeno cultural, tem tensões que, ao meu ver, são inevitáveis. A grande questão é como administrá-las, né? Na França tem toda a discussão, que inclusive é muito bem explorada pelos grupos muito mais à direita ali, de uma suposta islamização, né, da França, né? Um aumento da população ali de muçulmanos. As pessoas sempre acham que há uma proporção enorme de muçulmanos na França, enquanto, na verdade, a proporção ainda é relativamente baixa, fica ali entre 15% e 10%, né? Em algumas regiões, claramente, essa parcela da população é mais concentrada.
Então, a chave para esse equilíbrio, ao meu ver, está em estratégias de incorporação da população, né, de qualquer que seja a sua origem, da população de imigrantes, dos seus descendentes, na sociedade francesa, nas sociedades europeias. Como uma vez um amigo pesquisador meu alemão disse, a Europa, diferentemente de nós aqui nas Américas, eles não são uma sociedade de imigração, eles não estão acostumados, ainda para eles é muito difícil essa questão da migração, porque eles foram ali não formados por migrantes como os Estados Unidos, como o Brasil, né, a Argentina, os países aqui das Américas. Então, tem essa dificuldade, né, principalmente por parte, na minha leitura, do Estado ali de incorporar os migrantes e da sociedade também não vê-los como ameaça. Pensem no Brexit, né, exploraram muito ali a questão dos migrantes, ainda que pegando a questão anterior do Felipe Dávila, né? Eu não tenho informação ali na questão da reforma da Previdência, também falta informação na questão da migração, porque todos os estudos bem feitos que eu conheço mostram que o migrante contribui muito mais em impostos para a sociedade, para a produtividade, do que retira da sociedade. Então, destruir, né, reduzir os tabus em torno da migração é fundamental para que a Europa como um todo seja sustentável no futuro, feche a conta, não só para as aposentadorias, mas para todos os seus serviços públicos, que são muito robustos, muito grandes, ali dentro da lógica da herança do Estado de bem-estar social. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da FAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Uma boa Páscoa, um abraço. Eu que agradeço, feliz Páscoa a todos, até mais.